João 13, do 1 ao 20. A temática de hoje, irmãos, é sobre o serviço cristão. E essa passagem é a conhecida passagem que Jesus lava os pés aos seus discípulos. João 13, de 1 a 20. Vamos fazer essa leitura alternada, irmãos? Diz o texto: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós louvamos e adoramos ao Senhor nessa manhã. Pai amado, e nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, nos ensina, Pai, essa lição. Essa lição, Pai, de imitarmos a Ti no serviço cristão. Essa lição, Pai, de sermos humildes, de amarmos a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, Pai, e de servir com humildade, reproduzindo, Pai, seguindo, imitando, copiando o Teu exemplo, porque a Tua palavra diz que o Senhor amou os Teus discípulos até o fim. E nesse último momento, Pai, de Tua vida aqui na terra, o Senhor deixou um exemplo de como devemos agir, servir no Teu reino, em humildade, Pai, imitando aquele que é o nosso maior exemplo de serviço, de humildade, de mansidão, que é o Senhor. Por isso, Pai,
abra o nosso coração. Transforma, Pai, a nossa vida. Como já foi orado aqui, vê se há em nós algum caminho mau, Pai, e nos conserta, Pai, nos dá conserto. Reforma, Senhor, a nossa vida, retira de nós o que não te agrada, Pai. Que o Senhor possa, Pai, colocar em nós o desejo, como tanto a Tua palavra fala, Senhor, de nos analisarmos a nós mesmos, de procurarmos, Pai, nos humilhar em Tua presença, porque aquele que humilha será exaltado. Por outro lado, aquele que não se humilha na Tua presença será humilhado. Pai amado, tenha misericórdia de nós, que tudo o que viermos fazer, meu Pai, no Teu reino, na Tua casa, para a Tua noiva, glorifique o Teu nome, te agrade, seja motivo, Pai, de o Senhor dizer no alto da Tua glória: servos bons e fiéis. Que seja assim conosco. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o Sermão do Monte, que começa lá em Mateus, capítulo 5, Jesus Cristo, ele está falando sobre os valores do reino dos céus. O reino dos céus é chegado com o Senhor Jesus Cristo. Está em processo de consumação, que será completamente realizado na sua volta. Mas falando da chegada do reino dos céus, o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 12, ele vai falar, irmãos, sobre as normas, as diretrizes, sobre os valores do reino dos céus. E logo em seguida, do versículo 13 ao 16, ele vai falar como os servos de Cristo Jesus, como os seus discípulos devem testemunhar dos valores do reino dos céus. Então, veja aí a sequência. Ele fala nas bem-aventuranças sobre o valor ou os valores do reino dos céus e diz para mim e para você: seja sal da terra, seja luz do mundo. É dessa forma que se procede o testemunho dos valores do reino dos céus. E tomando, irmãos, como referência o que Cristo fala lá no Sermão do Monte, aplicando para a temática do serviço cristão, nós aprendemos, irmãos, que o serviço cristão, o agir, o servir dentro e fora da igreja deve ser regulado pelo que Cristo nos ensina acerca dos valores do reino. Outras lições que o Senhor nos dá, irmãos, é que o serviço cristão, ele só é de fato desempenhado por aquele que nasceu de novo. Aquele que o tomou para si como Senhor e Salvador de sua vida e tem dentro de si uma fonte a jorrar para a eternidade. Quem é que presta a Deus um serviço cristão que glorifica o nome do Senhor? Aquele que nasceu de novo, foi convertido, aquele que de fato é discípulo do Senhor. Mas o Senhor, ele nos ensina mais acerca do serviço cristão. Ele diz que eu e você, no serviço cristão, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Nós devemos entender o serviço cristão como uma forma de testemunhar do reino dos céus. Ele deve ser encarado como uma forma de você e eu pregarmos Cristo e os valores do seu reino, retardando a deterioração do mundo, mas também desempenhando um serviço que é santo, puro, verdadeiro, servindo de iluminação para o mundo que jaz em trevas. Como eu e você devemos realizar o serviço cristão? E vai ser até a temática do acampamento da nossa igreja. Tendo conhecimento de quem Deus é, tendo conhecimento dos seus atributos, entendendo que você e eu servimos a um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, entendendo que eu e você, nós devemos servir no reino de Deus com dois elementos que são representados por Cristo aqui no Evangelho de João, capítulo 13. Eu e você devemos servir com amor e com humildade.
Esse é o exemplo, irmãos, que Jesus Cristo nos dá. Se a gente fizer a ponte de Mateus 5 para João 13, Cristo nos ensina com palavras, irmãos, mas também com o seu exemplo. E Ele deve ser o teu e o meu maior exemplo de como servir. Servir com mansidão, servir com humildade, servir amando ao próximo até o fim, como Cristo amou os seus discípulos até o fim. E nessa manhã eu quero tratar sobre isso, sobre o maior exemplo de serviço cristão. E o maior exemplo de serviço cristão, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Observe aí do versículo 1 ao 5. João, o apóstolo, ele está narrando, irmãos, a última Páscoa, a ceia da Páscoa, que o Senhor Jesus Cristo estava no primeiro dia da festa da Páscoa, tomando com os seus discípulos. Essa noite é uma noite de quinta-feira, noite anterior à morte de Cristo. Mas o interessante é o pano de fundo daqui. Olha como nosso Senhor, irmãos, Ele é tremendo, como Ele é sábio. O pano de fundo de João 13, nós podemos compreender melhor a partir de Lucas capítulo 22. Lá em Lucas 22, irmãos, 14 e 15, Jesus Cristo, Ele fala como Ele estava desejoso de comer esta Páscoa com os seus discípulos antes do seu sofrimento. Mas naquele mesmo contexto, diz Lucas 22, 24, que vai surgir entre os discípulos um questionamento, uma discussão entre eles no melhor sentido do termo, mas que essa discussão mostra o quanto o coração deles ainda não estava centrado como devia estar na missão. E Lucas 22, 24 diz assim: surgiu também uma discussão entre eles, entre os discípulos, acerca de qual deles era considerado o maior. Então, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, aproveita, sabendo do que se passava no coração e na mente dos seus discípulos, sabendo que eles discutiam, olha, qual dentre nós é o maior? Qual dentre nós é o maior discípulo? Quem deve se sentar à direita e à esquerda do Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo aproveita esse momento dessa discussão e diz Lucas 22, 27, irmãos, que Jesus Cristo, Ele questiona aqueles discípulos. Ele faz uma pergunta. E a pergunta é: pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Enquanto os discípulos perguntavam: quem de nós é o maior? Quem de nós toca melhor? Quem de nós canta melhor? Quem de nós ensina melhor? Quem de nós administra melhor? Jesus Cristo diz: olha, eu sou maior, eu estou à mesa, mas entre vocês eu estou dando o exemplo. Eu sou aquele que serve. Eu vim para servir, eu vim para dar exemplo de como eu quero que o serviço no meu reino seja desempenhado. Jesus Cristo, irmãos, aproveita, como diz o texto, as últimas horas da sua vida para revelar o máximo do seu amor aos discípulos, mas aproveita também para dar uma preciosa lição, não somente àqueles, mas a mim e a você. O seu exemplo de humildade e de serviço. Veja a cena. Se você observar na palavra de Deus, está muito clara a cena. Jesus Cristo e os discípulos tinham chegado de viagem, vindo de Betânia. Seus pés estavam sujos de areia, de poeira, e era costume, irmãos, quando se chegava à casa de alguém, o anfitrião providenciar a lavagem dos pés dos seus convidados. Esse era o costume. E quem desempenhava essa tarefa? Era um servo, porque o lavar dos pés era uma tarefa servil.
Só que o contexto de João 13, irmãos, os discípulos e Cristo estavam no cenáculo. Lá não tinha um servo para prestar esse serviço. Então se imagina o quê? Um dos discípulos deveria se prontificar, estava lá o jarro, a bacia, a toalha. Era para um dos discípulos fazer o quê? Se prontificar e dizer: eu vou lavar os pés do Mestre, do Senhor e dos meus conservos. Só que, irmãos, é possível observar que os discípulos não realizaram a tarefa. Por quê? No coração e na mente deles, a discussão era quem de nós era o maior. Ou seja, o servir não passava nesse contexto pelo coração e a mente dos servos do Senhor. Então, o que é que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele dá exemplo. Ele tira a sua vestimenta de cima, a sua capa, ele pega a toalha e se cinge, amarra na altura da cintura, como diz o texto, deita água na bacia e vai fazer o quê? Vai lavar os pés dos seus discípulos. Veja aí o versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Veja, enquanto no coração deles, quem é o maior? No coração de Cristo, eu vou dar o exemplo do que é o serviço para a glória do meu Pai. E o que é maravilhoso, irmãos, o que é de surpreender a cada um de nós, é que o amor do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é tão grande. O seu exemplo de humildade e serviço é tamanho que ele lava até os pés de Judas, que o trairia. Irmãos, aplicando essa lição para a gente, imagine, irmãos, que o exemplo de Cristo deve te inspirar, deve me inspirar. Deve ser motivo, irmãos, da gente desejar copiar, ter uma relação mimética com o nosso Senhor, imitá-lo no nosso serviço dia a dia no reino dos céus. Por quê? Porque o texto é claro, irmãos, quem está dando o exemplo de serviço e humildade é aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Mestre, o Filho unigênito de Deus, o herdeiro legítimo de todas as coisas. O que é que ele está fazendo? Ele está humilhando a si mesmo, afirmando que veio para servir. Eu e você, meu irmão, nós devemos aprender isso. E que o Espírito Santo nos convença de que eu e você não devemos fazer nada no reino dos céus por causa do nosso nome. Para que eu e você fiquemos conhecidos, afamados no meio do povo, mas para a glória de Deus. O nome que deve ser exaltado acima de todo nome é o nome de Cristo, é o nome do nosso Senhor e Mestre, é o nome daquele a quem eu e você, nós somos ordenados a imitar, porque o que está presente aqui em João 13 é o mandamento do Senhor. Assim como eu vos fiz, fazei vós também. Uma outra lição, irmãos, acerca do nosso maior exemplo, é que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, mas Ele não quer somente que eu e você fiquemos no conhecimento do seu exemplo. Ele deseja que você e eu venhamos praticar o seu exemplo de humildade e serviço. Veja, por exemplo, do versículo 12 ao 15. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes. Olha o questionamento do Senhor, como é importante. Porque o nosso Senhor, irmãos, Ele quer que compreenda o exemplo. E a compreensão só estará completa, só será válida, se além de entender, eu praticar. Olha o texto: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre. Olha o artigo definido aí. O único Mestre, o único Senhor. E olha que interessante, Cristo não tem falsa humildade.
Cristo sabe quem Ele é. Eu sou o Senhor, eu sou o Mestre, eu sou o Rei da Glória, eu sou o herdeiro de todas as coisas. Mas olha o que o texto diz: e dizeis bem. Vocês falam isso acerca de mim? Dizeis bem, porque eu de fato o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, ou seja, desempenhei como exemplo um trabalho servil, mesmo sendo o Mestre e o Senhor, vocês também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O interessante é a figura de Pedro. Você observando aí do versículo 6 ao 11, o Pedro, que é impetuoso, ele fica chocado com a atitude do Senhor Jesus Cristo. E ele chega até a se exaltar. Ele diz: Senhor, tu meus pés lavas? De maneira nenhuma. Pedro, irmãos, ele não aceita naquele momento o exemplo de humilhação e serviço praticado pelo Senhor Jesus Cristo. Pedro, juntamente com os demais discípulos, não compreende naquele momento o exemplo de humilhação. Eles não compreendem, irmãos, que tudo que Cristo está fazendo, desempenhando diante dos olhos dos discípulos, é cumprimento dos decretos de Deus. Ou seja, lavar os pés era uma humilhação parcial, diante de uma humilhação total que será consumada na cruz do Calvário. Nós sabemos, irmãos, que há os estágios de humilhação de Cristo, para após haver os estágios de exaltação, e Ele ter o nome que está acima de todo o nome. Mas era necessário Cristo se humilhar, e Ele se humilha, e o máximo da sua humilhação é morrer na cruz do Calvário, entregando a vida por você, pagando pelos teus pecados, te dando a vida eterna. E depois de Cristo lavar os pés dos discípulos, irmãos, ele se veste, retoma o seu lugar na mesa, e aí ele pergunta: compreendeis o que vos fiz? Lucas 22, 24, eu e você, a gente tem que lembrar do pano de fundo. Por que é que Cristo pergunta se eles compreenderam? Porque no coração deles havia uma discussão acerca de qual deles era considerado o maior. Irmãos, todos no reino de Deus são servos. Todos no reino de Deus são servos. Somos iguais. Somos iguais. Vai haver, irmãos, variedade de chamado. Vai haver variedade de dons. Mas o chamado e os dons é para ser desempenhado dentro de uma mesma condição, a condição de servos do Senhor Jesus Cristo, a condição de servos do Deus Altíssimo. Por isso Cristo vai perguntar: olha, vocês estão compreendendo o que eu acabei de fazer para vocês? E Cristo explica. Observe aí que do versículo 13 ao 15, tem a explicação do que Cristo acabou de fazer diante dos olhos dos discípulos. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O que é que Cristo está dizendo? Irmãos, servir não está abaixo da dignidade de nenhum discípulo do Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Nós acreditamos, irmãos, que Cristo elevou o nível do serviço, irmãos, e Ele mostrou como servir no reino dEle é algo excelente. Como servir no reino de Deus é algo maravilhoso. Por quê? Porque quem serviu é o cabeça desse reino. Quem serviu é o Senhor desse reino. Quem serviu é quem instituiu esse reino e quem é rei sobre todos os reis nesse reino.
Então, irmãos, se o Mestre e o Senhor serviu, o serviço que eu e você somos chamados a desempenhar não está abaixo da minha e da tua dignidade. Irmãos, lavar o banheiro no reino de Deus, varrer no reino de Deus, lavar, passar, dar aula, cantar, louvar, pregar, evangelizar, nenhum desses serviços, irmãos, é indigno. Por quê? Porque o Senhor deixou exemplo e cada um tem o seu chamado e a sua vocação. Irmãos, veja o versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O Senhor da glória nos deu exemplo. O Rei dos reis, o dono de todas as coisas, nos deu exemplo. Aquele que é igual em essência, poder e autoridade ao Pai, nos deu exemplo. Eu e você devemos seguir o exemplo do nosso Mestre. O maior exemplo de serviço cristão é Cristo. Ele nos manda praticarmos o seu exemplo. E a terceira e última lição, irmãos, Jesus Cristo afirma que é bem-aventurado o servo e a serva que pratica o seu exemplo de humildade e serviço. Observe aí os versículos 16 e 17. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. O que é que Jesus Cristo faz, irmãos? Espiritualmente falando, Jesus Cristo ainda nos dá um reforço positivo. Jesus Cristo, Ele é o exemplo, nos dá o exemplo, nos manda obedecer o seu exemplo e ainda diz: se vocês obedecerem o meu exemplo, serão abençoados, serão afortunados, bem-aventurados, mais do que felizes, se vocês praticarem o meu exemplo. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo está afirmando que lavar os pés uns dos outros é um serviço que não somente abençoa o próximo, mas me abençoa também. Me faz, irmãos, entender o que Cristo fez por mim. Cristo não somente lavou os nossos pés, Ele nos lavou completamente no seu sangue. Irmãos, Cristo, Ele nos fala que nenhum serviço está abaixo da dignidade de ninguém. E ainda diz: se você praticar, porque aí tem uma condição. Observou? Se você observar o versículo 17, a parte final diz: bem-aventurados sois, se as praticardes. Olha como a palavra de Deus é sábia, irmãos, e não permite eu e você relaxarmos na nossa vida espiritual. A palavra de Deus fala sobre perseverança, permanecer em Cristo, as palavras de Cristo permanecer na gente e permanecermos praticando o seu exemplo de humildade e serviço. E quem compreende, irmãos, que servir é abençoador, será abençoado, será afortunado, verdadeiramente alvo do favor gracioso de Deus. Irmãos, quem foi libertado pela verdade do Senhor irá praticar o seu exemplo. Por quê? Porque, de acordo com o Sermão do Monte, os servos são os discípulos, chamados a servir o Senhor em toda e qualquer situação, em todo e qualquer contexto, em todo e qualquer serviço, de acordo com os dons, de acordo com a vocação de cada um. E eu quero concluir aplicando, irmãos, que as nossas obras, como nos ensina Tiago, são, irmãos, manifestações da fé verdadeira. Fé alicerçada no compromisso de obedecer às palavras do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, muito mais, como eu já falei, do que lavar os pés,
Cristo, ele sofreu por você. Ele deu o seu exemplo, irmãos, de amar os discípulos até o fim. E nós vamos ver na lição de hoje, irmãos, como o amor, ele está atrelado ao serviço. Como servir é expressão da nossa fé. E como fazemos isso regulado de acordo com os valores daquele que morreu por mim e por você e nos deu exemplo de como vivermos no seu reino. Irmãos, mas eu quero falar para aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa não somente ter os seus pés lavados, você precisa ser completamente lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ser totalmente liberto, limpo, purificado para que você tenha parte com Ele. Mas para aqueles que já são de Cristo, você precisa todo dia, e eu falo isso espiritualmente, você tem todo dia lavar os seus pés. Todo dia você tem que cuidar dos seus pés. O que é que significa isso, irmãos? A vida de santidade. Todo dia você e eu, nós precisamos nos santificar. Cada um tem que se santificar cada vez mais. Todo dia, irmãos, a santidade deve ser um crescente na nossa vida para que possamos ver o próprio Deus. Irmãos, falando sobre o reino de Deus e a igreja que você congrega, tomando o exemplo dos discípulos, não faça como os discípulos fizeram no cenáculo. O que foi que os discípulos fizeram? Esperaram uns pelos outros. Não, talvez eu sou o maior, né? Talvez eu seja o maior, então eu vou deixar que o outro me sirva. Irmãos, eu e você não devemos esperar que o outro dê o primeiro passo. Eu e você, nós somos chamados, irmãos, a pegar a bacia, a deitar água nela e a nos cingir com a toalha e servir o nosso próximo. Por isso, se integre na igreja, se envolva na igreja, faça parte da sociedade interna, sirva nas células, sirva no ministério, na ação social, no evangelismo, na EBD, sirva, porque se você permanecer em seguir o exemplo de Cristo, você é e continuará sendo bem-aventurado. Que você possa frutificar, que possamos frutificar para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.